Olá, meus amigos, amigos da CASB, amigos da CEF. Já tem alguém na sala? Vocês vão chegando e vão avisando, por favor, como é que está o som, como é que está a imagem. Entramos um pouco mais cedo para ajustar o microfone, ajustar a luminosidade. Então, por favor, vocês vão nos dizendo como é que está, ok? Hoje nós estamos tendo uma oportunidade bastante legal, que vai ser de nós falarmos sobre o tema influências espirituais e obsessão. É um assunto que nós vamos abordar simultaneamente para as duas casas, tanto a CEF quanto a CASB. É exatamente isso que eu queria saber, se o som e a imagem estão bons. Que bom, isso aí. E é uma oportunidade excelente nesse momento de reclusão social. Aproveitar para falar também que ontem nós tivemos uma palestra com o maravilhoso Alberto Leitão Rosa, palestra maravilhosa, mas dos quais tivemos um pouquinho de instabilidade de rede e, portanto, vamos rezar para que os nossos protetores espirituais possam estar nos amparando. Oi, Adriana da CASB, tudo bom? Que bom que vocês entraram, que bom que começou. Então, ontem nós tivemos essas dificuldades, esperamos sinceramente e rogamos a Deus que possamos não enfrentar essa desestabilização técnica de rede. O assunto é bastante legal, vamos tentar trazê-lo de uma forma mais dinâmica possível e eventualmente com palavras não rebuscadas e até com metáforas, que já pedimos desculpa antecipadamente, mas é a forma de nós tentarmos trazer assuntos tão importantes para a trivialidade, para o dia a dia, e esses vão ser nossos esforços. A gente vai fazer, aqui a Isabel, que está aqui do lado, ela vai fazer a leitura de uma página, ela não vai aparecer, apenas a voz dela, fazer a prece para iniciar, para harmonização, mas muito mais a harmonização dos que estão chegando aí do que aqui, porque aqui nós tivemos uma grande prece e o ambiente já está completamente equilibrado, tá bom? Então está na hora, Deus nos proteja, Deus nos ilumine, e nós estamos com duas câmeras simultâneas, por isso que eu fico com cara de maluco, olhando hora para cima, hora para baixo, mas estamos aqui. Então vamos para a leitura da página inicial. Do livro Endereços de Paz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo André Luiz. O nome da página é Dificuldades e Problemas. Não admita possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Muitas vezes é na prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução de seus problemas. Não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Então, meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, entrar em comunhão com os bons espíritos, com os nossos mentores, Jesus e nosso Deus Pai, que é de infinita bondade e misericórdia. Pedir por estes momentos de estarmos aqui reunidos, que possamos estar prontos, ávidos para escutar e ver o que o Ernesto vai trazer essa noite. E agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por momentos difíceis que todos passam, que nós possamos estar enviando bons pensamentos para todos aqueles que necessitam. Obrigada por tudo, Mestre, porque nós só temos a agradecer. E fica conosco, hoje e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e que os tecnólogos do espaço nos ajudem para estabilizar a rede de internet e que possamos ter um bate-papo interessante. O assunto, por vezes, ele causa arrepios, mas não deveria, e nós vamos justamente estar abordando as facetas para entendermos por que não devemos nos arrepiar com receio em relação ao tema. O tema trazido, o tema proposto, são influências espirituais e obsessão. É um tema bastante pertinente, que sempre rondaram a humanidade em todos os tempos. Sempre houveram manifestações mediúnicas, sempre houveram influências espirituais e sempre houveram obsessões. O que acontecia é que as pessoas não sabiam como aconteciam. E com o advento do Espiritismo, capitaneado por Allan Kardec, nos foi revelado pelos Espíritos o que está por trás, como acontece, tudo dentro das leis divinas, leis naturais e leis morais. Leis essas criadas como registrando efeitos a causas e reações a ações. Causa e efeito é uma lei física. Não, ação e reação é uma lei física. Como que eu tinha falado? Moral? Causa e efeito é uma lei moral. Mas ambas se confundem, ambas se misturam, ambas se complementam. Estão dentro das leis físicas. Portanto, começando agora o estudo, eu estou enrolando um pouquinho para ver se entra mais gente. Mas vamos tocar, já que existe o compromisso não só com as pessoas, mas compromissos com a espiritualidade. E já que estamos falando de influências espirituais, é importante que se diga que em todos os eventos como palestras, como seminários, como reuniões, há que se respeitar o horário, porque esse horário não nos pertence. Ele pertence, depois de marcado, à espiritualidade, que traz espíritos para assistirem, que conectam através de canais de plasma para que possam levar conhecimentos a espíritos que estão em processo de readaptação e recuperação à vida espiritual. Então vamos tocar aqui. Começando pela fatídica questão do Livro dos Espíritos 459. E a pergunta é: influenciam os espíritos de nossas vidas? E a resposta dos espíritos, ela é contundente. Eles influenciam muito mais do que supondes, de forma que ordinário são eles que vos dirigem a vida. Ora, vamos entender isso. Como é que eles nos dirigem? Eles nos dirigem através das influenciações espirituais, através das intuições, através dos processos de coerção, processos de convencimento semi-hipnótico. Então, nós convivemos constantemente com o mundo material, com o mundo espiritual. Os espíritos estão à nossa volta. E você pode falar: não, o local onde estou é hermeticamente fechado, não há espírito aqui. E a gente vai falar: mentira, não se engane, os espíritos estão em toda a parte. Os espíritos estão à nossa volta, os espíritos estão nos rodeando. Se nós pudéssemos ver a massa de espíritos que transitam para cima e para baixo e que interagem conosco sem que nós tenhamos consciência disso, é imensa. Então, o que fazer? Essa é uma grande pergunta. O que fazer? Nós não podemos escolher que o espírito A, B, C ou D nos acompanhe. Nós não podemos evocar um espírito para ele ficar do nosso lado. Logo, eles vão se aproximar de nós de acordo com as nossas energias, de acordo com as nossas emanações, de acordo com aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós praticamos, ou seja, o nosso verdadeiro eu. Não há mentira nos canais, nas faculdades mediúnicas, nas faculdades espirituais.
nós vamos mostrar exatamente aquilo que nós somos. E isso vai fazer uma atração ou uma repulsão. A atração ou repulsão daqueles que nos são afins, daqueles que nos são simpáticos, aqueles que nos são semelhantes, aqueles que nos são queridos ou aqueles que nós desejamos ter. Portanto, o nosso nível vibratório vai depender, a presença dos espíritos vai depender do nosso nível vibratório. É importante que se diga que em volta de cada um de nós existe o campo, nosso campo magnético. Nosso campo magnético nada mais é do que o campo mental. Aí é a irradiação daquilo que nós emanamos rotineiramente. Isso, esse campo mental, ele vai balizar a nossa sintonia. E essa sintonia vai atrair aqueles que nos são afins e vai repulsar aqueles que não nos são afins. Então, essas influências espirituais, é importante que se diga e que se enfatize que nós que vamos escolher exatamente o nível e o padrão de espíritos que queremos ao nosso lado, conforme nossos pensamentos, ações, emanações, nossos atos rotineiros. Muito bem. E por que isso acontece? Quem somos nós? Meus amigos, nós somos espíritos. Nós que estamos aqui com essa roupagem, essa vestimenta, esse corpo, somos espíritos vivenciando única e exclusivamente uma das experiências materiais necessárias à nossa evolução. Então, nós, espíritos, temos o princípio inteligente que foi criado por Deus, como seus filhos, criou todos exatamente iguais. Essa trindade universal que se falou milênios, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso foi modificado pelo Espiritismo. O Pai continua sendo Deus. O Filho não é Jesus. Jesus é um irmão muito querido nosso, e que galgou todos os estágios evolutivos, assim como nós estamos fazendo. E matéria, tudo que não é Deus e Espírito é matéria. Essa é a trindade universal. Portanto, nós somos espíritos tal qual Jesus e estamos galgando a escala evolutiva tal qual Jesus trilhou. Há 4 bilhões e meio de anos, quando foi formada, teve a formatação da Terra, do planeta Terra, foi coordenado por Jesus, ele já era um espírito puro. Então, nós somos espíritos, espíritos com vestimenta corporal, espíritos que estamos encarnados. E é muito interessante isso, porque, em sendo espíritos, aqueles que estão do lado de lá, eles estão vivenciando a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual. Para nós chegarmos à Celcitude. Então, como falar que eles estão mortos? Eles estão mais vivos que nós. Essa é a verdade. Mais vulgarmente os chamamos de mortos, os espíritos. E os vivos? Os vivos, vivendo uma experiência material, espiando, corrigindo, reparando, esses estão apenas num estágio. Logo faria mais sentido chamá-los ou chamar-nos de mortos, ou em períodos temporários. Isso é apenas um jogo de palavra para mostrar, para enfatizar que a verdadeira vida é a espiritual. E que, outra questão absolutamente relevante, é que nós, vivos ou mortos, somos espíritos da mesma forma. Somos espíritos equivalentes. Ora do lado de lá, da espiritualidade, ora do lado de cá, vivenciando experiências reencarnatórias. Mas, vamos lá. Existe uma confusão muito grande feita por Kardec, separando alma e espírito. Eu não entendo muito, isso gera realmente muita confusão. Alma e espírito para o espiritismo
para a doutrina espírita são absolutamente idênticos. Kardec, pedagogo de peso, membro da Academia Francesa, preocupado com a humanidade, vê se aumenta aqui o som, Bel, que estão reclamando que o som está baixo, gente. A Marli está falando que está baixo. Melhorou o som, gente? Vê se melhorou o som aí. O som melhorou? Vamos lá. O Kardec, com seu caráter pedagógico, preocupado em que todos tivessem a mesma oportunidade de aprendizado, achou que ficaria muito difícil, rebuscado, falar ora espírito encarnado, ora espírito desencarnado. Então, ele teve essa sacada, visando melhorar o entendimento. Vamos chamar de espíritos aqueles que estão na espiritualidade, na erraticidade, aqueles que estão mortos, vulgarmente chamados de mortos. E vamos chamar de almas quando eles reencarnam e habitam um corpo. Então, dentro desse conceito de Kardec, quem está falando aqui é a alma do Ernesto. Ernesto caiu, bateu a cabeça, morreu daqui 5 minutos. Com a emancipação, vai ser o espírito do Ernesto. Logo, o espírito e a alma são exatamente a mesma coisa. Afinal de contas, somos médiuns ou não somos? Somos todos médiuns? Sim, meus amigos. Todos nós temos as faculdades mediúnicas, mas elas dependem de algum nível, do nível de habitualidade e constância. Por que isso? Como que os nossos mentores e protetores espirituais, como algum bom espírito, faria chegar algum alerta para a gente se não fosse pelas faculdades mediúnicas? Então todos nós as temos, nem que sejam em momentos eventuais e circunstanciais. Quem nunca viu, assim com o rabo de olho, um ratinho passando correndo, parecendo um ratinho pelo canto da sala? Quem nunca escutou uma voz te chamando? Quem nunca escutou um barulho? Quem nunca sonhou? Quem nunca teve uma intuição? Então, essa mediunidade, num pequeno nível que seja, num nível eventual, é fundamental para a interação dos espíritos conosco. Normalmente dos nossos guias protetores, amigos e familiares espirituais. E se nós não tivéssemos esse canal, eles não se comunicariam. Mas a habitualidade das manifestações, das visões, das audições, das percepções, essa constância faz com que o médium seja um médium compromissado com o trabalho. O que é isso? Vamos entender. Estávamos nós lá na espiritualidade e olhando os nossos registros perispirituais, o nosso histórico, a nossa contabilidade espiritual, os espíritos viram assim, os espíritos bondosos falam, para que você reencarne com um componentezinho chamado mediunidade. Essa mediunidade é uma faculdade orgânica, que tem que constar do planejamento reencarnatório e da união lá cromossômica de papai e da mamãe. Muito bem. Então, a mediunidade de trabalho, e é bom que se entenda isso, são compromissos espirituais firmados lá do outro lado e avalizados por bondosos espíritos, para que quando nós reencarnássemos, pudéssemos, através das faculdades mediúnicas, fazer todo o bem possível a quem necessitasse, gratuitamente, dai de graça do que de graça recebeu. Então, essa é a essência da mediunidade de trabalho. E aí vocês podem perguntar, sou médium, tenho habitualidade e constância em algumas percepções, em algumas visões, em algumas audições. O que fazer? Meus amigos, aquele que tem essas percepções deve primeiro se ligar do compromisso espiritual formado e acordado na espiritualidade.
Essa é a primeira questão. Aceitar que houve um planejamento e deve constar aqui na Terra de um trabalho para beneficiar o próximo, multiplicar os benefícios, levar um amor constante, ajudar. Esse acelerador, que se chama mediunidade, foi conferido pelas benesses de Deus para nos ajudarmos a expiar mais rápido aquelas inúmeras faltas que nós temos dos erros do passado. Mas surge uma questão. E se eu souber que... o que eu fazer? Antes disso, primeiro a gente tem que saber o seguinte. Tem que estudar um pequeno acidente. Vamos lá. Vamos lá. Turma do CASB, só um pouquinho de paciência que um dos monitores caiu. Eu tenho o péssimo hábito de falar com trejeitos, com as mãos, e desabou tudo aqui. Tem que ver se o que aconteceu. Só um minuto. Aí, voltou? Ainda não, vai. Pode ir. Não, voltou? Gente, desculpa. CASB, CEF, derrubei tudo aqui, caiu uma das câmeras e vou voltar. Tá tudo bem aí? CEF, tá tudo bem? CASB, tá me ouvindo bem? Dá uma sinalização, por favor. O confessor já falou que voltou. Maravilha. Então vamos continuar aqui. Então, sou médium. O que fazer? Deve procurar uma casa de amor, uma casa onde se identifiquem, uma casa séria, uma casa onde os bons espíritos lá estão e as pessoas que são os intermediários tenham realmente a vocação e a vontade de ajudar. Ajudar significa estudar muito e se desenvolver. É fundamental que o médium estude e se desenvolva tanto para se proteger como para produzir. Mas lá no livro dos médiuns, isso é interessante, o que se deve entender por bom médium? Bom médium é aquele que foi menos enganado, porque todos nós, durante o processo de desenvolvimento, temos os nossos tropeços. Então, estudar e se desenvolver e trabalhar seriamente dentro dos compromissos reencarnatórios. Agora sim vem a segunda pergunta que eu estava atropelando, né? Atropelei, derrubei tudo. Mas se eu não me desenvolver, o que vai acontecer? Bom, falava-se muito que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos partir daí. Me parece que foi o apóstolo Paulo, não é isso? Acho que sim. Bom, senão Santo Agostinho. Se nós não nos desenvolvermos mediunicamente, significa que nós não vamos trabalhar com a mediunidade. Aquilo que nós nos comprometemos. Mas, ainda assim, para não nos prejudicarmos, existe essa possibilidade de dar todo o amor ao próximo possível. Logo, nós podemos fazer outros trabalhos caritativos, fraternos e amorosos, e aliviar com isso os canais energéticos. Esses canais energéticos eles foram disponibilizados para cada um de nós. Gente, eu estou vendo, a Vanessa Góes entrou na página da CASB. A CASB está aí, gente? Ou eu estou com duas CEFs simultâneas? Me ajudem, por favor. CASB está presente? Uma sinalização, por favor, CASB presente. CASB, por favor, alguém dá uma sinalização. Eu vou tocar. Eu estou com medo que eu esteja em dois canais simultâneos da CEF. Vou tocar aqui, hein, gente. Então, nós podemos, ainda que nós não venhamos a dar seguimento ao nosso programa reencarnatório, aquilo que nós nos comprometemos de trabalhar mediunicamente. Obrigado, gente. Valeu, CASB. Trabalhar mediunicamente e ajudando o próximo. Se ainda assim nós direcionarmos nossas energias para o bem, dos males o menor.
O que não pode acontecer é a próxima pergunta. E se eu não fizer nenhum nem outro? E se eu for médium, não desenvolver minha mediunidade, não trabalhar com o médium, e também não fazer nenhuma atividade caritativa, o que pode acontecer? Meus amigos, é um problema. O risco existe e o risco é grande, porque as faculdades mediúnicas elas foram disponibilizadas para serem utilizadas. Logo, pode surgir ao longo da vida, ao longo do cotidiano, todo tipo de problema, de perturbação, de agonia. Porque, eu vou fazer mais uma metáfora, não sei se é do tempo de vocês. No meu tempo, no tempo que tinha aqueles jovenzinhos mais peraltas, se pregavam a plaquinha nas costas, chute-me, me bata. E as pessoas iam andando e levavam um monte de tapa, chute. Era uma brincadeira sem graça, mas era muito utilizado. Isso é uma metáfora. Ora, os médiums, conhecendo ou não conhecendo o seu potencial, eles, ao andarem na rua, eles têm essa plaquinha, eu sou médium. E os espíritos, vendo aquela antena, vão acompanhá-los ou podem acompanhá-los. Podem ser atraídos por simpatias, podem ser atraídos pelo seu caráter de estar não tomando os cuidados necessários. Então, tudo pode acontecer para aqueles que não desenvolvem, não se protegem e não recanalizam suas energias para o bem. Basta dizer que no passado, em um passado não muito longínquo, essa história é muito recorrente, os treslocados que andavam os loucos que andavam pelas cidades do interior, e essa informação eu tenho mais de São Paulo, do interior de São Paulo, esses considerados loucos, eles eram colocados em celas no presídio para poder passarem as noites, para ficarem recolhidos, porque não tinham hospícios. Com o surgimento de hospícios, nós podemos dizer que boa parte daqueles médiuns que tinham as faculdades de comunicação e muitos deles não conseguiam identificar ou separar um espírito de um encarnado, um morto de um vivo, e conversavam com ambos como se fossem pessoas, esses, via de regra, eram levados para hospícios e levavam choques. Então, a pergunta é, pode criar um constrangimento e a pessoa chegar às vias de fato de enlouquecer? Ou ela pode ser considerada louca, o que é um fato recorrente na história da humanidade, ou ela realmente pode gerar uma perturbação, e esse é um processo de obsessão, uma obsessão que pode gerar essa confusão de ideias. Nós vamos falar mais adiante nos processos de obsessão, nos estágios deles. E tem estágios em que os espíritos comandam a nossa mente, comandam a mente daqueles que abaixaram a guarda, abaixaram a sintonia energética, abaixaram a frequência, e quando abaixa a frequência, os espíritos mal intencionados se aproveitam e aí entram. Outra pergunta que meu filho vê espíritos. Meu filho é médium? Estou tão preocupado. Meu filho brinca com meus amigos imaginários. Ele é médium ou não é? É importante esclarecer que o processo reencarnatório, o processo de voltar à vida corporal, retornar para vivenciar experiências, ele acaba ou é concluído mais ou menos aos 7 anos de idade. Não é uma idade fixa, mas é por aí. Logo até 7 anos e uma idade próxima, é muito comum as crianças verem espíritos, conversarem com eles e até brincarem. São aqueles famosos amigos imaginários. Ora, é totalmente normal, já que o processo reencarnatório não foi concluído. Essa faculdade, ela pode se encerrar e voltar na adolescência, ou pode se encerrar e não voltar. Mas aqueles que têm um compromisso com a mediunidade, essa faculdade mediúnica,
isso é foram várias vezes que já me perguntaram isso, ela pode eclodir e aparecer em vários momentos da sua vida. Em que momento seriam esses? No momento adequado à manifestação, no momento adequado para te chamar à realidade para que possa trabalhar. Então, nem sempre essa faculdade mediúnica, ela vem de berço, ela vem desde criança e ela continua intocável e contínua. Ela pode sim eclodir em qualquer fase da vida. Existem relatos, inclusive, de pessoas que começaram a trabalhar a sua mediunidade e na madureza, porque antes eles nem sequer se ligaram dessas faculdades. Das duas umas, ou eles não se ligaram, ou ela eclodiu mais tarde. Fato é que é possível acontecer isso. Aqui temos uma imagem, vamos tentar mostrar, vamos ver aqui se consegue ver, numa reunião mediúnica, em que nós vemos que no trabalho somos o palestrante ou aquele que está dando passividade, atrai o seu mentor espiritual ou espíritos afins para viabilizarem um trabalho de amor, um trabalho de assessoria, um trabalho de psicografia, um trabalho de palestra, um trabalho com um efeito útil de se fazer o bem. Isso que é fundamental. Quando se fala que os espíritos são atraídos por energia, podem botar em mente o efeito imã. Polaridades, ora atraem, ora repudiam, repulsam. Isso é atrair por simpatia ou afastar por antipatia. Então, voltando a falar, nós não escolhemos qual espírito vai estar do nosso lado, mas nós podemos escolher sempre o nível do espírito que vai estar com a gente. Vai estar de acordo com as nossas emanações mentais, com aquilo que nós exalamos, com o nosso eu. Olha essa outra foto aqui. A minha auxiliar, ela está distraída. Olha que bonito, gente, essa foto. É de uma criança, vocês estão vendo, uma criança brincando com um espírito harmoniosamente, amorosamente. Isso é uma constância na infância de muitas crianças. Mas quem nos influencia, afinal de contas? Falou-se tanto em influência espiritual. Quem está nos influenciando ou quem vai nos influenciar? Atraídos, foi como nós falamos, por simpatia e sintonia. Está na questão 387 do Livro dos Espíritos. E aí pode variar dos espíritos bons, os espíritos generosos, os espíritos que nos querem bem, os espíritos que querem nos utilizar para ajudar o próximo, até aqueles espíritos perversos, espíritos incompletos, espíritos errantes, espíritos que querem se aproveitar da situação para utilizá-lo mal ou até fazer atos perversos contigo por vingança. Também quem nos influencia são os nossos mentores, nossos protetores, que está no Livro dos Espíritos, na questão 489. Que estão sempre à nossa volta. É importante falar mais alguma coisa sobre isso. Lá atrás, na espiritualidade, quando foi afiançada a nossa reencarnação, algum espírito foi designado ou ele mesmo se colocou à disposição, que é muito normal, para nos tutelar, nos acompanhar no processo reencarnatório. E o que esses espíritos fazem? Eles são nossos fiéis escudeiros para nos intuir nos bons caminhos, nos bons pensamentos, nos bons atos e também sugestionar rememorar de alguma forma os nossos compromissos espirituais para que nós venhamos a evoluir. Eles estão torcendo para que a gente venha evoluir e vencer as nossas más inclinações. Aqui nós temos... Eu estou assessorado pela minha secretária Isabel Cristina aqui, que não está aparecendo. Vocês estão vendo aqui? Numa mesa mediúnica, tem um processo de triangulação espiritual. Provavelmente nesse processo de triangulação tem dois espíritos acompanhando uma médium, fazendo um link
para um jovem que está acamado. Pode ser que esse jovem já tenha desencarnado e tenha tido o merecimento de passar uma mensagem ou uma notícia para a mamãe ou para os familiares. Como ele não tem ainda condição de se ausentar do local, a providência divina proveu meios para que numa triangulação fluídica, utilizando perispíritos de outros médiuns, fizessem chegar a médium o recado de que ele está bem, que ele já está hospitalizado, que ele não está penumbrando ou não está vagando pelo espaço ou pelas ruas. Essa é uma forma interessante. Já essa outra foto aqui ela é uma foto positiva. Já essa foto aqui, e aqui eu estou tentando imitar a Jo com uma tecnologia, mas essa foto aqui, vocês veem como se dá o processo de envolvimento fluídico. Tem um espírito absorvendo toda a psicosfera, né? Toda a energia, tentando vivenciar algo, um vício, que ele não consegue mais, por ele não estar vivo. Ele está querendo, está ali do lado, fuma mais, bebe mais. E vocês podem perguntar, poxa, eu devo estar proibido, portanto, de fumar ou beber? O fumo ele não faz bem. O fumo, claramente, é algo inócuo, não inócuo porque ele é prejudicial, mas tudo que a gente ingere deveria fazê-lo para beneficiar e nutrir nossas células. Estamos vivos por causa da multiplicação das nossas células constantes, mas elas têm que ser alimentadas pelo ar, pela água e pelo alimento. Ora, o fumo ele é um agente que deteriora a célula. Ele não alimenta. A bebida, em excesso, ela vai também, não vai nutrir, ela vai trazer uma desordem orgânica. Então, as pessoas que têm a sua cervejinha podem continuar com seus hábitos, desde que não seja no resguardo pré-trabalho. Isso a gente tem que respeitar muito, mas temos que saber que o ambiente nos quais a gente vai entrar pode ser uma porta de entrada para que se aumente esses vícios e essas perturbações. Então você vai lá para fumar um cigarrinho e tomar uma cerveja. Fuma 3 maços e 40 cervejas. Então é um passo, é uma porta que se abre, o que é muito perigoso. Por isso, ter tudo com parcimônia, fazer tudo com reservas. Todo excesso faz mal, gente. Pelo amor de Deus. Aqui temos uma outra foto, não sei se vocês vão conseguir ver, em que tem um benfeitor tentando conversar. Aqui, deixa eu um pouquinho para trás. Aí. Um benfeitor tentando conversar com uma pessoa que está bebendo. E o espírito está em volta, já o está considerando como dele. Talvez tenha que levantar um pouco. O espírito é dele. Então ele está vociferando e querendo brigar não só com os trabalhadores espirituais, como aqueles que encarnados querem fazer o bem. Esses casos são muito dantescos. Eles envolvem e acham que são propriedades deles. Por isso que todo vício, gente, entendam isso, todo vício, as pessoas não têm limite. E não tem limite por quê? Vamos pensar. Porque existem espíritos também viciados que não podem mais vivenciar experiências como se vivos estivessem. Então eles vão pegar alguém que está fumando muito, bebendo muito, e vão abraçá-los, fazer um processo que vão começar a intuir. Bebe mais, fuma mais, faz isso, faz aquilo. E quando ele estiver satisfeito daquela psicosfera, ele sai. Ele sai, mas outro vem. Por isso que os alcoólatras e os viciados, eles vão para o chão, porque quando eles vão para o chão, eles se tornam inservíveis. E aí os espíritos se retiram para ir atrás de outros, para pegar a psicosfera, a atmosfera do fumo, a atmosfera do sexo, a atmosfera das drogas. E isso tudo os inebria e de alguma forma, mesmo incipiente que seja, eles voltam a ter alguma sensação
mesmo que não sendo plena, é o que eles podem fazer. Isso ocorre muito nos processos de obsessão. Dando prosseguimento aqui, mas quem são os nossos amigos? A pergunta, quem são os nossos amigos espirituais? E aí vem lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, a definição. A definição para aqueles que são mais simpáticos às vistas dos espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelos esforços em domar suas más inclinações. Meus amigos, isso fala tudo. Para nós sermos bons instrumentos e bons ferramentas, porque o médium é isso, o médium tem que se qualificar para ser uma boa ferramenta e um bom intermediário para a atuação espiritual. Então, eles colocaram que são aqueles que mais se esforçam para domar aquilo que ainda nós temos de controverso ou mal resolvido dentro de nós. Isso é fundamental, porque tem pessoas que querem deixar sempre o momento certo, o momento perfeito, o momento adequado para fazerem o bem, para estudarem a mediunidade, para trabalharem com a mediunidade, para montar um orfanato. E entenda-se o momento adequado, um momento que nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Eu canso de contar uma história, eu e Abel, de um casal que na espiritualidade eles tinham um nível evolutivo, um nível de consciência espiritual bastante boa, e eles se comprometeram no planejamento reencarnatório de montar um orfanato. Logo, ela viria com problemas e não poderia ter filhos, já que elas teriam muitos filhos para cuidar, filhos de outros. E desde o início eles se conheceram e se encontraram no jardim da infância e estudaram juntos e se enamoraram juntos desde os primeiros anos de vida. E assim foram, passando colégio, escola, colégio, faculdade, se formaram, já com o intuito de formar algo para o bem de crianças. Eles tinham essa ideia. Aqueles registros estavam na consciência deles. Eles não sabiam nem como, nem quando, nem porquê, mas eles tinham essa vontade. Isso é o planejamento reencarnatório que está na voz da consciência. Mas eles definiram uma questão que mudaria todo o rumo da vida. Eles definiram que eles abririam esse orfanato, essa casa de amor, quando eles tivessem já condições financeiras de parar para trabalhar e construir algo, uma situação ideal. Meus amigos, situação ideal não acontece. Nós não sabemos se vai chegar. Aos 40 anos de idade, os dois, num acidente de veículo, eles desencarnaram, que era a época que eles tinham que desencarnar. Cabia a eles montar essa casa de amor como se fossem desbravadores para outros depois seguirem a eles e continuarem esse projeto de amor. E eles faliram pelo excesso de zelo. Então, situação ideal para fazer caridade, para fazer o amor, não existe, porque o amor se faz nas suas diversas vertentes e não na esfera material, que é apenas uma das vertentes possíveis. Então, os mentores e protetores estão sempre ao nosso lado. E como que eles atuam? Eles atuam através de intuição e inspiração, que está lá no livro dos Médiuns, capítulo 15. Assim como os pressentimentos, que é uma intuição vaga, que também está no capítulo 15. Ora, essas intuições, elas são inoculadas na nossa mente e elas se misturam com os nossos pensamentos. E aí nós temos uma variedade de condições. Nós temos aquilo que nós pensamos de fato, que é nosso pensamento, que está no nosso consciente, no dia atual. Nós temos aqueles modelos do passado que foram inebriados pelo véu do esquecimento, que está no subconsciente, mas eles vêm como voz da razão, voz da consciência, fragmentado, e é o nosso guia seguro. E tem as intuições e sugestões dos nossos mentores. Não vá por ali, vá por aqui. E tem mais, e tem outra ferramenta importante. Durante a noite, no desdobramento do sono, nós frequentemente, nós sempre emancipamos parcialmente. Saibam disso.
Toda noite a gente não fica no corpinho, não. O corpinho fica descansando e o espírito se emancipa. E se emancipa para onde as suas energias emanam, para onde ele melhor vai se atrair pelas leis de afinidades e simpatias. Mais frequentemente, quando nós rezamos, vem o nosso mentor espiritual nos buscar e nos leva para o local onde nós possamos estudar, trabalhar, doar fluidos que vão pelo fio de prata, rememorar os nossos processos reencarnatórios, obter conselhos e esses pressentimentos, meus amigos. Essas vagas intuições que são, nada mais são do que esses esclarecimentos de amigos espirituais que nos dão essas informações e em algum momento, pum, vem uma mágica solução na nossa cabeça. Como é que eu não pensei nisso antes? Ora, você não pensou nisso antes porque isso não estava na sua cabeça. Isso foi uma ajuda espiritual. Seja grato a Deus. Então, os nossos mentores, protetores, eles atuam através de nós pela intuição e inspiração. E o nosso pensamento, junto com fragmentos do passado, junto com a voz da consciência e junto com a intuição, se misturam. E se misturam de forma que a gente não saiba, nem sempre saiba, ou quase nunca, o que é inspiração e intuição do que é o nosso livre pensamento. Continuando aqui, quem são os nossos amigos? Isso também é a parte legal. Os nossos amigos, além desses que nós falamos, dos bons espíritos, dos nossos mentores, protetores, são os familiares amigos, aqueles familiares que nós conhecemos nessa existência e que já partiram, então, numa situação adequada para nos ajudar. São amigos que nós conhecemos e partiram, amigos queridos, como também amigos e familiares que tivemos experiências passadas, mas das quais nós não nos lembramos deles. Isso, a nossa parentela espiritual, ela só aumenta. Aumenta, é uma parentela de amor que abrange as sucessivas reencarnações. Somos pessoas, somos espíritos milenares. E aí alguém pode levantar a mão, que não vai ser o caso aqui, e falar: mas meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Com tanta esposa, tanto filho, tanto pai. Não, eles vivenciaram uma experiência, mas são laços de amor. Então, quando a gente desencarna, essa questão da experiência de marido e de esposa, ela deixa de existir para serem laços completamente vividos e corrigidos, e quando assim o forem, vão ser amores afins, como aqueles que ainda vão ter que voltar nas próximas reencarnações, para desfazer todas as arestas envolvidas. Então, aqueles que estão brigando, aqueles que estão se discutindo, aqueles que estão gastando energia boa com coisas não tão boas, repensem a situação para que possam realmente equalizar a vida em família da forma mais harmônica e amorosa possível. Existem também aqueles casos, fecha essa porta aqui. Existem também aqueles casos de espíritos que estão nos intuindo, mas nós não estamos dando vazão. Eles nos intuem e a nossa mente está escolhendo outras opções. Então, como precisa ser feita uma situação, como alguém tem que ser freado, ou tem que ser induzido, o mentor espiritual fala com outro mentor espiritual de alguém para que esse alguém físico possa fazer essa intercessão. Exemplo, nesse momento de pandemia, nós da CEF estávamos completamente isolados das questões sociais, em função do isolamento, e em função de um trabalho que tinha terminado. E a gente não estava pensando em voltar a fazer nada por enquanto. O filho do William tomou a iniciativa de postar uma arrecadação de mantimentos. Ora, foi o passo para que a gente se ligasse que a espiritualidade estava querendo que a gente voltasse a fazer isso, dado a situação econômica deteriorante que está pelo caminho e as fomes que as pessoas podem vir a passar. Então, o mentor espiritual dele atuou sobre ele e ele fez algo que despertou o nosso interesse. Porque o meu mentor espiritual, se ele atuou através de mim,
eu não captei a mensagem. Então, existem as intercessões espirituais. Aqui vamos mostrar também novamente uma figura linda de uma menina cercada por bons espíritos, como a estivesse conduzindo, ou a intuindo para ir no caminho, ou a socorrendo. Tem outra aqui, belíssima, de alguém desesperado. Vocês estão vendo que eu sou atrapalhado, né? Desesperado, rezando, encolhido, num ar tristonho, e sendo abraçado por um anjo protetor. Meus amigos, jamais estamos sozinhos. As nossas intenções farão com que bons espíritos, amigos do passado, familiares queridos, venham nos abraçar, nos apoiar, venham nos estimular, venham nos dar forças para nós levantarmos e continuarmos a vida e continuarmos a luta. Falamos dos nossos amigos, mas quem seriam os nossos inimigos? São pessoas que nós fizemos os males nessa existência ou em existências passadas. Pessoas que nós prejudicamos, mas achamos que o prejuízo era pouquinho, mas nós nunca saberemos o estrago que uma ação indevida nossa pode provocar no outro. Às vezes esse estrago é monumental, e esse estrago monumental pode trazer também uma ira absolutamente pesada, que vão cobrar mais tarde. Outra questão que nos colocam: muitas vezes nós julgamos credores de situações que nós praticamos o mal sem percebermos, e o mal fomos nós que praticamos. Nós somos devedores e não credores. Então nós estamos aqui na Terra vivenciando experiências reencarnatórias justamente para expiar aquelas faltas que nós fizemos no passado, ou seja, resgatá-las e consertar, reparar e colocar as coisas nos devidos lugares, assim como conviver com essas pessoas que fizemos mal ou as outras que não fizeram, e termos uns aos outros como amores, como gentis amigos, como fraternos, porque essa é a nossa função. E aí vem Jesus e fala essa célebre frase que muitas vezes não entendemos o porquê ele fala: reconcilia-te com seu inimigo enquanto é tempo. Ora, meus amigos, as vidas reencarnatórias, elas fazem parte de uma grande matriz. Então, se hoje nós estamos sendo obsediados por alguém que nos quer o mal, ou quer a reparação do mal que nós fizemos para eles, ele está desencarnado, nós estamos vivos. Quando ele voltar, provavelmente nós vamos estar desencarnando. Então, dentro dessa grande matriz reencarnatória, quando será que nós teremos uma nova oportunidade de reencarnarmos juntos para aparar essas arestas? Então Jesus fala assim: cabeça, se liga, é muito mais fácil se reconciliar enquanto está aqui no caminho. Porque daqui para frente, se você não sabe quantos séculos ou milênios poderão coincidir novamente esse reencontro nas vestes materiais. Isso é para se refletir, porque o nosso orgulho, nossa vaidade nos impede de avançar. Nós temos vergonha de pedir desculpa. Nós temos vergonha de reconhecer os nossos erros. Então, toda noite, meus amigos, isso é um conselho, nós deveríamos rezar por todos aqueles que nós não nos lembramos e que fizermos algum mal em alguma época da existência, da nossa história e da história deles. Vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão. Agora, temos também como inimigos não só aqueles que querem se vingar dos males que nós praticamos. Nós temos também aqueles que, quando estamos no efeito antena, em que eles estão vendo que são médiums, eles estão lendo o nosso pensamento. É importante que se diga que a linguagem dos espíritos é o pensamento, e eles vão atrás para se aproveitarem das oportunidades. Sim,
Tá indo pro baile funk? Vamos junto. E eles vão e pulam como se fossem de mochila e vão junto. Faz isso, faz aquilo. Vai lá, ó que bonitinho, ó não sei o que lá, bebe um pouquinho, fuma, isso. Esses espíritos são oportunistas e se aproveitam dessa situação, que são situações difíceis. Aqui uma situação corriqueira. Mãozinha. A Isabel, gente, que está aqui do meu lado, que está me assessorando, ela me entregou um negócio, eu tirei da página, eu estou quase apanhando aqui. Aqui, ó. Vou tentar aqui, ó, mostrar para vocês. Ó, uma coisinha boba aqui, ó. Uma discussão no lar. Uma discussão no lar sem respeito, sem equilíbrio, sem amor, ela pode desandar para as agressões físicas, ela pode desandar para sugestionamentos de infidelidades, de agressões e por aí vai. Nós alimentamos as situações do dia a dia de uma forma que tudo pode piorar. Aqui é o outro aqui, ó. Aqui. Uma briguinha, uma pequena discussão de trânsito. Por dinheiro, sim. Uma pequena discussão de trânsito, uma pequena discussão por dinheiro. Vira briga e essa briga pode ocasionar lesões, pode ocasionar mortes, pode ocasionar situações adversas. Vem Isabel com mais uma foto aqui, ó. E essas situações, essas ações dos espíritos sobre nós geram uma penumbra em que nós ficamos envoltos nela, e quando nós escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio, baixar essa frequência, os nossos mentores espirituais, pelo respeito que têm por nós, eles apenas se afastam e ficam rezando de longe, rezando para que nós recobremos a nossa capacidade de consciência e que ele possa nos ajudar. Isso é livre-arbítrio, gente. Isso é livre-arbítrio. O Orlando, que deve estar me assistindo em algum lugar por aí, ele fala alguma coisa nesse sentido, não são exatamente com as palavras, mas o nosso mentor espiritual, nosso guia protetor, nosso anjo da guarda, ele não é carcereiro, não. Ele não tem a chave e ele vai nos amarrar, vai botar uma algema e falar, não, você não vai fazer isso. Não, é o livre-arbítrio, é a maior prova de amor que Deus podia ter com a gente, de respeito. Então, quando nós descemos nossa frequência vibratória e nos consorciamos por atração com outros espíritos, o nosso mentor chega e fala, não faz isso, não faça isso, você está abrindo a guarda. E nós continuamos indo por aquele caminho e baixando nossa frequência. E o nosso mentor se afasta, fica à distância, rezando para que males maiores não aconteçam, porque eles não podem interferir diretamente. 10:9. Como saber se estamos sendo influenciados? É uma pergunta difícil, né? A aproximação espiritual, ela pode nos trazer arrepios, medos, sustos, pavor, intranquilidades, pode nos trazer desconfianças, mal-estar, por espíritos maus ou imperfeitos que se aproximam de nós. Mas também pode nos trazer calma, prazer, felicidade, boas lembranças do nosso passado, força, resignação, equilíbrio, esperança, quando os bons se aproximam de nós. Essa escolha, meus amigos, cabe exclusivamente a nós, por aquilo que nós nos dedicamos nos atos e aquilo que nós nos dedicamos nos pensamentos. Esse efeito antena, esse efeito magnético imã, eles são preponderantes. Indo mais além, falamos que os espíritos, eles atuam sobre nós por pensamentos, pela intuição, nos nossos pensamentos por intuição, e aí se mistura a nossa voz da consciência, nosso consciente, subconsciente, junto com as intuições espirituais. Aqui estamos com o Orlando me corrigindo aqui, ó. O espírito protetor, ele não é carcereiro. Ele não nos prende na cela. Tá? Só complementando. Então, nessa influenciação, junto com os nossos pensamentos, vêm as intuições,
junto com aquilo que é a nossa voz da consciência, junto com outras questões nossas, e tudo isso em ideias súbitas, pensamentos diferentes do que normalmente temos. Notem, pensamentos diferentes do que normalmente temos. Vamos lá. Se eu sou uma pessoa da paz, pessoa do amor, uma sincera pessoa que quer fazer o bem, e surge um pensamento menos feliz, chuta a canela dele, bate o carro, passa por cima. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Temos que frear, porque, obviamente, esse pensamento não faz parte do perfil da pessoa. Atitudes diferentes que nós tomamos, atitudes impensadas, intempestivas, logo as pessoas que já são intempestivas, isso já é afeito a elas, mas aquelas que não são e tomam ações desconexas do comum, elas não veem essas ações, mas os que lhes são próximos e caros, as veem com frequência e veem que algo está estranho. Algo está estranho. Porque nós temos dificuldade em nos reconhecer. E aí o nosso pensamento vira uma situação completamente confusa. Olha essa figura aqui, ó. Olha esse rapazinho pensando um monte de coisa. O que é meu pensamento? O que é meu subconsciente? O que é a voz da consciência? O que é a intuição dos espíritos? Então, para saber se são bons espíritos ou maus espíritos, nós temos que saber aquilo que nós estamos pensando, assim como aquilo que nós estamos sentindo. Entendendo que nós temos entre o nosso corpinho e o nosso espírito um perispírito que acompanha a nossa formatação. Esse perispírito está ligado ao nosso corpo físico através de feixes fluídicos nervosos com que nós possamos ter uma superexcitação ou não. Então, normalmente, quando a gente sente um espírito, a gente vai sentir esse amor, esse arrepio bom ou esse arrepio de medo. Eu vou contar uma particularidade para vocês. Desde pequeno, eu tenho uma visão, que agora não tem aparecido, eu não sei porquê, mas já faz uns 5 anos que não aparece, de um irmãozinho que toda noite aparecia na porta de casa e ele, uma figura que só via pela silhueta, uma silhueta que ocupava a porta inteira, que aparecia e eu ficava absolutamente em calafrio, com sudorese. Esse, com certeza, era um inimigo espiritual que queria me atrapalhar, que queria me assustar. Graças a Deus, ele se foi. E se ele estiver me escutando, que ele esteja bem e em paz e não me apareça de novo essa noite, por favor, que eu só quero o bem dele. Tá? Olha no boteco aqui, ó. No boteco de novo. O espírito buscando os fluidos, a essência da bebida da mocinha e falando, bebe mais, para não, olha como esse rapaz é isso, é aquilo, vai ali, faz isso, faz aquilo. Opa! Muitas vezes esses espíritos podem estar sugestionando para eles satisfazerem uma situação que eles gostavam e eles não podem mais. E eles podem comandar. E nesse caso, não há que se falar em mentor espiritual, porque nós o afastamos. Então, nesse ambiente dantoso, esse ambiente pernicioso, estará o espírito ali atuando num processo obsessivo, que é um processo que tem um início, mas que não necessariamente ele terá um fim. Nós não sabemos qual é o fim dele. Vamos passar essa aqui. Olha aqui o medo. O medo, o pavor, o arrepio. Um arrepio com a sombra. Então, meus amigos, não temos que ter medo. Eu acho que eu pulei um slide. É só esse aqui. Não temos que ter medo dos espíritos que se aproximam de nós. Porque nós mesmos somos espíritos, tal qual eles. E uma questão que eu estou sentindo falta aqui, que eu devo ter passado em algum lugar e eu vou falar, é uma pergunta. Sinto medo dos espíritos. Ora, olha a ponderação dos espíritos de uma forma bastante simples. A única diferença entre nós e os que são mortos, vamos chamar assim,
é que eles têm o efeito surpresa que nós não estamos vendo. Mas a proteção da ação deles depende unicamente de nós, de mais ninguém, dos nossos desejos, pensamentos, daquilo que nós somos de fato. Então, se por metáfora nós pudéssemos falar que nós estamos tomando conta da nossa casa, entendendo a nossa casa como nós temos a chave da porta e da janela. É só nós fecharmos dentro de bons pensamentos que eles não entrarão. Mas e os vivos? E aqueles que estão encarnados e são agentes maléficos, perniciosos? Qual a ação que a gente tem protetiva contra eles? Então a conclusão dos espíritos é que a gente deve se preocupar mais com os vivos do que com os mortos. Isso é bastante interessante e faz todo sentido, porque nós não podemos, mesmo fechando a porta, um ser encarnado pode arrombá-la. Já um ser desencarnado, se a nossa energia e frequência estiver num patamar de 1480 FM, ele não vai conseguir acessar com 1200 AM. São outras frequências, outras bandas energéticas, outras bandas elétricas. Olha essa pergunta aqui agora. Mas você falou muito de influenciação e intuição. E aí vamos falar das questões não benéficas, mas das questões mais maléficas. Se eu fui influenciado por um espírito pernicioso, maldoso ou maléfico e tomei uma atitude contrária às leis dos homens, fiz mal a alguém, esfaqueei alguém, chutei a canela, esbofeteei, qualquer ato em si material pernicioso, eu não sou responsável, porque o responsável vai cobrar do espírito que me influenciou. Não é assim não, gente. Não funciona assim não. O nosso livre-arbítrio permitiu em algum momento a entrada desse espírito num processo inicial de obsessão, um processo que a gente vai ver depois, ele pode avançar para estágios complexos. E nesse estágio complexo, aí sim ele pode dominar completamente nossas ações e nós cometermos um homicídio, um suicídio, por aí vai. Mas seremos homicidas ou suicidas, levando em consideração aí atenuantes e agravantes que só a justiça divina poderá trazer, porque nós não conhecemos o histórico da situação. Então sempre nós teremos responsabilidade sobre os nossos atos. Sempre teremos responsabilidade sobre os nossos atos. E como atrair os bons espíritos? O primeiro item, olha só, hein, gente, eles não vão rir de mim, por favor, hein? Vocês se preparem. Mente higienizada. Estava eu aqui antes de entrar com vocês, fui tomar meu banhozinho. Porque falei, vou tomar banho e vou entrar na palestra sem preocupação, limpo. Por quê? A limpeza faz com que a gente se sinta bem e faça com que os outros não tenham asco da gente. Então vamos lá, nós tomamos um banhozinho, faz o shampoozinho, creme rinse, depois põe um talquinho pompom, hipoglós, essas coisinhas, o cremezinho no rosto, nas mãos, por aí vai. E todos nós temos, quase todos nós, essa preocupação de nos higienizarmos materialmente. Será que nós temos a mesma preocupação com a higienização mental? Será que nós vamos lá botando o talquinho pompom na mente? Será que nós vamos ter o zelo com a asepsia mental como nós deveríamos ter todo o dia? Todos os dias? Tem gente que usa gel também. E tem gente que faz depilação corporal para ficar menos símia. Mas o que adianta fazer no corpo para ficar bonitinho, com o corpo zero bala, se a gente continua com o coração peludo, cascudo, cheio de pelo? Essa é uma reflexão importante. E é importante para atrair os bons espíritos. A nossa higienização mental e a nossa força para nós estarmos nos religando continuamente ao nosso Pai. Vocês podem falar, mas meu Deus, eu rezo todo dia. Mas nós não temos hora, nem tempo, nem forma
para nós entrarmos em conexão com nosso Pai, com o meu Pai. Eu quero sentar no colo do meu Pai a hora que eu desejar. E não só de noite, não só de manhã. E assim deveríamos ser todos. Deus é nosso Pai. Deus não é algo inalcançável. Deus é nosso Pai. Então deveríamos orar, rezar, ou seja, nos ligarmos ou religarmos continuamente ao nosso Pai, sermos mais constantes e equilibrados. Meus amigos, o nosso grande problema muitas vezes está na nossa inconstância. Nós rezamos, temos uma vida equilibrada, mas em momentos em que alguma coisa ela está contrária àquilo que nós pensamos, nós nos desestruturamos completamente. E essa desestruturação pode ser o exato momento em que os vigias espirituais de alguma falange estão esperando para entrar, se agarrar, fazer os implantes, fazer as conexões fluídicas mentais. Então é muito importante esse equilíbrio, essa constância. A gente deve lutar muito para perpetuar esse equilíbrio. Termos bons pensamentos, bons propósitos, boas ações. Se preocupar com o bem-estar do próximo. Isso tudo a gente está falando como atrair os bons espíritos. E aqui nós temos uma imagem. Olha que imagem bonitinha, gente. Uma pessoa que está rezando e se religando. Olha o amparo do alto vindo. Olha a luminosidade celestial. Olha como é envolvida num manto de amor, de equilíbrio, de fé, de esperança. Só depende da gente. Esse consórcio só depende da gente, com quem a gente vai estar ligado. E como atrair os maus? Poxa, gente, brincadeira. A gente, para fazer esse tutorial de como atrair os maus espíritos, é mais ou menos a vida que a gente leva. Guardar as proporções é a vida que a gente leva. Manter preocupações rotineiras, cotidianas, com as vicissitudes, com a ganância, com o egoísmo, com a vaidade, com o ardil, querer ter a nossa vontade sobrepondo a tudo e a todos, e não vamos medir esforços para fazer a nossa vontade prevalecer, e vamos brigar com todo mundo, vamos brigar com a vida, vamos brigar com Deus, porque nós maldizemos Deus de vez em quando. Nós colocamos Deus na berlinda. Notem que quando alguma coisa sai do controle daquilo que nós imaginávamos, nós nos desesperamos e maldizemos um Deus Pai que é completamente bondoso, que é completamente imparcial. Então essa nossa antena mediúnica, ela vai atrair os espíritos por nossa energia, sintonia e afinidade. Então se nós estamos numa frequência baixa, esses espíritos vão entrar. Meus amigos, estamos sempre, voltamos a falar lá no início para os slides, estamos sempre nos interrelacionando entre o mundo material e espiritual. Isso é uma constância. Cabe a nós definir com quem nós queremos participar, nos afinizar. Então, olha que coisa legal. Esses irmãozinhos maus, eles vão nos abraçar pela nossa sintonia, vão se sentir bem, porque eles, quando estão nos abraçados, numa interseção perispiritual, o perispírito do espírito com o nosso perispírito, eles estão passando os desejos deles para nós, e nós começamos a sentir mal-estar, começamos a sentir meio assim, meio aquilo. São sentimentos que não nos cabem, não são nossos, mas eles estão nos seguindo dia e noite, e quando a gente vai deitar na nossa caminha tão bonita, zelosa, eles deitam do lado, esperando o nosso soninho chegar, para o momento que a gente emancipar, eles possam ir conosco para fazer a bagunça mundo afora. Olha que legal, cara. É muito preocupante essa cena, mas é uma cena que provoca... é rotineira. Outra questão que eu gostaria de abordar com vocês é algo importante. Essa parceria, porque é uma parceria. Quando nós nos consorciamos com esses espíritos, quando nós estamos bebendo com esses espíritos, existe uma troca fluídica. Eles estão tirando a nossa energia, nosso fluido vital, fluido que eles não têm,
E nós estamos na companhia dele porque estamos equilibrados. Mas quando a gente começa a fazer pedidos materiais, pedidos como quero o marido da fulano de tal, como eu quero o cargo do fulano de tal, como eu quero isso, aquilo, e começam a fazer isso sistematicamente, com um desejo muito forte. Ora, meus amigos, cuidado com o que pedimos, cuidado com o que mentalizamos, porque essa interação com os espíritos poderá acontecer. Isso é quase que um contrato espiritual que ficará valendo. Nós ficaremos reféns do Espírito que nos ajudou e ele atuará através da gente para que nós façamos aquilo que ele desejar, satisfazendo aquilo que ele não tem. Assim como na espiritualidade, existem relatos de escravidão. Então, cuidado com aquilo que a gente pede, cuidado com os consórcios que a gente faz. Isso é algo terrível e poderá custar muito caro. Aqui está parando aqui. Aqui tem aqui está muito grande para passar para vocês. Tem um slidezinho. Eu depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo esse trabalho todo para você, porque não tem problema nenhum. Eu vou só ler para vocês aqui, ó. Invigilância. O que representa a invigilância? Eles falam ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio. O medo é uma invigilância, porque ele abre brechas para espíritos afins com medo se aproximarem. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência e a calúnia. A depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, porque nem todos os espíritos que se aproximam da gente se aproximam para fazer o mal. Muitas vezes eles se aproximam da gente porque eles se afinizaram numa situação que eles tiveram no passado. Então, mesmo eles não querendo fazer o mal, por eles não estarem bem, a presença deles já nos faz mal. Desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, drogas em excesso. Isso não, tá? Fumo, álcool, drogas e vícios de toda ordem. Agora, qualquer excesso e ociosidade. A mente vazia pode fazer com que sejamos intuídos a fazer coisas que Deus não duvida, mas nós duvidamos. Quais seriam os tipos de obsessão que temos? Nós temos obsessão de desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Na espiritualidade, aqueles que têm mais poder mental podem sugestionar, influenciar e magnetizar mentalmente aqueles outros espíritos e fazerem deles servos, subservientes e por aí vai. Isso a gente está falando dos espíritos que não foram recolhidos, não estão nos prontos-socorros, não estão nas colônias, aqueles que não têm consciência plena dos erros que fizeram e aqueles que estão nos umbrais e por aí vai. Pode acontecer? Acontece. Temos obsessão de desencarnado para encarnado, que vamos ver mais na frente os tipos de obsessão, o espírito atuando sobre o encarnado. Temos obsessão de encarnado para desencarnado. Ué, como assim? Sim. Imagina aquela pessoa que morreu, querida nossa, e que nós tínhamos todos os laços, e nós ficamos chorando, rogando para que ela volte. Mantemos o seu quarto intacto, e esse espírito mal consegue partir, dado a afinidade e o amor que tem um pelo outro. Gente, isso equivale a gente estar segurando esse espírito pelo pé. Ele tem que vencer a nova etapa. Isso é uma obsessão de um encarnado para um desencarnado. Um exemplo. Nós temos obsessão de encarnado para com o encarnado, ou vocês nunca viram alguém que perturba alguém, que exaure a energia, que perturba a cabeça, faz com que a gente tire a gente do prumo. Essas obsessões entre vivos acontecem. Eu acho que cada um de vocês deve ter um exemplo. E nós temos a pior delas, que chama-se a auto-obsessão. A auto-obsessão é aquela em que nós nos sugestionamos
a uma imagem, a uma situação, aquelas que nós tanto batemos na nossa mente que nós não nos vemos mais, não nos reconhecemos, e nós, mesmo sendo uma pessoa belíssima, ao se olhar no espelho, vai se olhar uma pessoa feia. As pessoas que estão no culto à magreza se olham no espelho e sempre vão se achar gordas, e são verdadeiros palitos. Isso é uma auto-obsessão e um autossugestionamento. É um processo de auto-hipnose, você vai se convencendo daquilo. Essa auto-obsessão é destruidora e ela abre flancos, brechas para a atuação de espíritos maldosos, maléficos, cobradores do passado e oportunistas. Não, deixa pra lá isso aqui. Os graus de obsessão que está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Nós começamos pela obsessão simples. A obsessão simples, ela deriva de perturbações pequenas, tumultos, pequenas confusões. Na maioria das vezes, essas obsessões ficam nesses estágios porque elas são praticadas por espíritos levianos, zombeteiros, que eles não têm maldade ou malícia, mas eles querem se divertir. E eles se esborracham de rir, de satisfação, quando você cai, quando você passa vergonha. Essas são obsessões simples. Na maioria das vezes, elas param por aí. Porque quando eles param já se saciam, eles saem, mas pode ser que entrem outros, dado o seu nível vibratório baixo. Mas sempre a obsessão simples vai ser a porta de entrada. Para aqueles que nos querem mal, para aqueles que querem se aproveitar mais da gente e para aqueles espíritos que foram contratados por acordos comerciais e espirituais para nos fazerem mal. Isso pode existir. Então essa porta de entrada, ela vai aumentando o nível daquela obsessão que de simples perturbação, simples brincadeira, parte para a fascinação, que é o segundo estágio. Esse segundo estágio, nós já vamos começar a ter na mente o que o espírito tem na mente. Vamos começar a falar aquilo que ele fala, tomar atitudes que ele deseja. Esse é o segundo estágio. O pessoal fala muito dos trabalhadores espíritas que não devem receber muitos parabéns, tal, que eles não devem se envaidecer dos trabalhos, se sentir orgulho dos trabalhos que eles fazem, assim, do resultado. Sim, porque não é obra nossa, nós somos intermediários. Mas há aqueles que se fascinam, há aqueles que se enobrecem, se orgulham, se envaidecem de um espírito renomado está dando passividade através dele. Há aqueles que se enobrecem de ter ajudado no processo de cura, mas essa autoria não é nossa, meus amigos. Somos só ferramentas. Por isso que diz que os médiuns podem se fascinar. E esse fascínio pressupõe que outros espíritos entrem e possam dominar a sua mente, incutir ideias, incutir atos, reações que normalmente não teríamos. E continua o processo obsessivo, chegando ao último estágio, e que a gente chama de subjugação. E travou aqui, mas subjugação é um processo em que eles dominam completamente já não só a nossa mente, como aquilo que ele fala, mas a glândula pineal secreta, um hormônio, uma substância, que eles vão dominar os nossos atos, os nossos braços. Notem que um médium inconsciente, como Chico fazia, que psicografava com as duas mãos, quem conduzia as mãos deles eram os espíritos. Num processo normal, em 90% dos casos, uma psicografia, o médium dita e é uma situação medianímica. Nós escrevemos aquilo que nos é incutido na mente. Esse é o normal para nós que temos um nível mais razoável dentro do mundo de provas e expiações. Chico é Chico, não dá para comparar. Mas só para falar que o deles adormeciam os braços e os espíritos tomavam contra as mãos.
Nesse caso de subjugação, é a mesma técnica usada. Os espíritos, eles dominam e a gente começa, olha só como é perigoso, eles tomam conta das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos movimentos, para onde nós vamos, o que vamos fazer. Eles comandam as ações motoras como se marionetes fôssemos. E eles se ligam à nossa mente, tal qual se tivesse um joystick, e mentalmente eles controlam e podem daí advir situações perniciosas, situações terríveis, situações que vão agravando. Na maioria das vezes, os casos de subjugação, eles são praticados por espíritos que querem cobrar males que nós fizemos no passado. Eles querem devolver na mesma moeda os males que nós praticamos. Ou seja, eles querem que nós venhamos sofrer e venhamos a desencarnar para que depois eles possam se apropriar dos nossos espíritos, como serviço que seremos. Mas existem aqueles, e eu estava conversando isso com o nosso amigo William, que querem tripudiar o máximo que puder, querem bater o máximo que puder. Depois, quando desencarnar, eles vão para outra etapa, mas nessa eles querem bater e massacrar. E aí nós vemos tantos andarilhos para cima e para baixo, andando por aí, pessoas encarnadas que nós nem sabemos como é que eles vivem, o que eles pensam, que pronunciam palavras ininteligíveis. Ora, pode ser um processo de subjugação. E esse processo de subjugação, ele pressupõe também, pode acontecer, implantes fluídicos. Nós permitimos o acesso, eles fazem implante no nosso perispírito, como se fossem rádios transmissores e magnetos e por aí vai, e até de espíritos eles podem aprender ali. E quando isso acontece, meus amigos, é um nível muito duro, porque o nosso perispírito marcado com essas miasmas, essas energias negativas, vai fazer que, através das tênues ligações elétricas com o nosso corpo, possam adoecer os nossos órgãos. Isso é terrível. Existem casos, inclusive, que essa simbiose espiritual desse espírito agarrado, ele nem mais pode ser tirado, porque um depende do outro para levar o convívio. Então, é um caso muito mais grave, mas pode acontecer. E achamos algo que é fundamental. Não tem aquele ditado, me diga com quem andas e te direi quem és? Aqui é o inverso. Me diga quem tu és e direi com quem tu andas. Olha que genial. Olha que genial, gente. Me diga quem és e direi com quem andas. Olha só. Nós temos um irmãozinho com seus amigos espirituais e vemos outro lá com outro atacando ele como se fosse mochila. Ora, é digno de pena, mas isso não aconteceu por acaso. Isso foi ele que, em algum momento, o momento inicial, deixou acontecer. E com isso a gente vai derivar para o fundo do poço. Qual é o fundo do poço? Nós somos seres infinitos. Nós somos criados, mas não teremos fim. Logo, o fundo do poço, meu amigo, também não tem fim. Tudo pode melhorar, mas pode piorar. Então, essa reversão de tendência, se nós pararmos de cair no poço, já é um grande negócio, é uma grande vitória. Porque, veja bem, imagine um poço que a gente caiu e no meio a gente se segurou. Se a gente não se segurar, significa que a gente vai continuar afundando. E vai continuar afundando e cada vez menos senhor da situação. Se nós pararmos, existe uma luz. Para nós começarmos a subir, é uma luta diária. Por isso que os tratamentos mentais, os tratamentos das grandes síndromes da humanidade, eles deveriam ser tratamentos, como se dá um tratamento médicos, com médicos da Terra, mas também tratamentos espirituais, porque existe provavelmente uma união dos dois. Onde começa um e acaba o outro, a gente não sabe. Mas se tratar um sem o outro, não vai resolver. As dependências e as afinidades estão fechadas. Por isso que é fundamental melhorar o padrão vibratório para que aquele espírito possa sair
e se não puder ser recolhido, que ele vá procurar um outro. Então, isso tudo depende das nossas escolhas e decisões. Deus nos respeita e nos ama acima de tudo. E os mentores que nós achamos, por vezes, que nos abandonam, não nos abandonam. Eles torcem ferrenhamente para que nós mudemos o padrão vibratório, para que eles possam se unir a nós novamente. E aí vem a questão, como é que é o céu, como é que é o inferno? Meus amigos, o nosso céu ou o nosso inferno começa da forma que a gente vive aqui na Terra. Nós não precisamos morrer para saber o que é o céu. Nós não precisamos morrer para saber o que é o inferno, o que é umbral. E isso acontece rotineiramente com as nossas ações, com o nosso dia a dia, com as confusões que muitas vezes ou quase sempre nós procuramos. E procuramos para ter razão, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e por aí vai. Pensem nisso. Pensem nisso. Aqui travou o computador, como é de praxe. Como é de praxe. Bom, o que fazer para melhorar? Meus amigos, a vida material, ela nos foi permitida, essa reencarnação, para nós expiarmos, repararmos, passarmos por provas que nos foram impostas, concretizar pequenas missões, porque nós somos pequenos trabalhadores, e não apenas para usufruir as benesses concedidas pela matéria, conferidas pela matéria. Aqueles que desejam essas recompensas materiais, dentro do seu propósito, do seu orgulho e da sua vaidade, eles se equiparam aos fariseus. Os fariseus que se preocupavam e pregavam uma coisa no templo e fora dele eram completamente, tinham uma vida completamente diferente. Então, nós temos que ter um equilíbrio para saber usufruir da vida material de uma forma equilibrada, mas a nossa vida material, ela tem a função fundamental de nós evoluirmos espiritualmente. Logo, nós deveríamos ter preocupações com atos de fazer a felicidade dos outros e atuar fraternalmente em favor do próximo. Porque aqueles que querem a recompensa na material, as mansões, os carros, a recompensa, ó como você é bom, ó como é majestoso, ó como é lindo, olha, eles já vão receber o reconhecimento aqui na Terra quando os outros fazem elogio ou quando eles conquistam as questões materiais. Já que eles estão preocupados com as questões espirituais, eles estão preocupados com as questões mais perenes da alma. É se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, mais gentil, mais fraterna, mais... enfim, uma pessoa mais legal. Dá um iPad aqui que está travando, Bel. O que fazer? Então, meus amigos, nós podemos... O que é condenável não é usufruir os bens. É completamente lícito nós usufruirmos de um bem em que nós, fruto do nosso trabalho. Mas o problema está nos abusos. Nós não temos limites. Nós queremos sempre mais. Somos sempre os privilegiados, os favorecidos e por aí vai. E nem tudo vale a pena nessa vida. As conquistas materiais, elas são efêmeras, elas equivalem a pó. E aqui, meus amigos, nós vemos algo que é extraordinário, singelo, mas extraordinário. Uma pessoa cultivando. Nós somos cultivadores de nós mesmos. Estamos semeando. Nós semeamos a nós mesmos nessas sucessivas vivências reencarnatórias. E o fruto que a gente vai dar depende da nossa plantio, das nossas escolhas. Uma outra questão interessante, a gente está caminhando para o final já, faltam 2 slides. Sofro influência espiritual, maldita a hora que eu me tornei espírita, ou espiritualista. Maldita a hora que eu acreditei na espiritualidade, que assumi compromissos além do que devia. Agora, minha vida ficou muito mais difícil. Meus amigos,
a relação do mundo corpóreo com o incorpóreo, ela acontece para todos, para todas as religiões, para aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Tudo que falamos aqui de afinidade se aplica a qualquer um. Tanto é que tem pessoas que são ateus e são pessoas boas. Eles não acreditam em Deus de boca para fora, mas muitas vezes os seus atos são compatíveis e mais amorosos do que muitos que se dizem cristãos. Então a religião, o fato de ser espírita, minha vida piorou muito depois que eu entrei para o espiritismo, que eu passei a ser mais perseguido, então, espiritualmente. Nada disso. Você passou a ser perseguido espiritualmente porque você fraquejou e baixou a sua sintonia vibratória. Isso acontece com todos. Somos seres humanos, vivenciando experiências, somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. E aí, terminando com Gandhi, ele fala algo que a gente repete em quase toda a palestra, mas tem que falar. Está incomodado? Seja você a mudança do mundo. Comece com você. Aí você pode falar, mas é muito pouco. Não é não. A soma das pequeninas coisitas que fizermos, unindo várias pessoas, podem mudar o planeta. E comecemos por nós, para que sejamos exemplos de nós para nós mesmos. Não gastemos energias boas com coisas ruins. Isso a gente faz a vida toda. Normalmente, a gente quer ser implacável, um cobrador ferrenho do outro. Sejamos cobradores mais criteriosos conosco do que com o próximo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, meus amigos, o estudo está chegando ao fim. Eu fui cutucado várias vezes por causa do horário, mas a minha assistente, chamada Isabel, que estava aqui do lado, ela não sabia que havia combinado não ter limitação. E vamos agradecer então a todos os ouvintes, agradecer a Deus por tudo que somos, agradecer a Deus por tudo que temos, pela saúde, pelas oportunidades, agradecendo, Pai, por estarmos no lugar certo, na hora certa. Permita que os nossos protetores e mentores sejam fortalecidos e que possam continuar nos intuindo nessa jornada evolutiva e que possamos expiar, consertar, retribuir e, mais do que isso, tentarmos nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, mais irmãs, mais fraternas, que tenhamos plena consciência que o nosso estado mental e energético atrai um nivelamento de espíritos que podem se aproximar de nós mesmos, que o nosso escudo vibratório, que nós os controlamos de acordo com aquilo que somos, daquilo com que emanamos. Permita, Deus, que possamos, dia após dia, colocar em prática o nosso planejamento reencarnatório. Todos aqueles que têm a faculdade mediúnica constante, contínua, ostensiva, que possam se sensibilizar e entender que para trabalhar em segurança precisam estudar, se desenvolver e trabalhar gratuitamente em favor de todos aqueles que chegarem. Não nos cabe escolher a ninguém. Nos ampare e nos ilumina e agradecemos imensamente pela oportunidade. Essa oportunidade servil, singela e humilde e que seja útil para todos que nos escutaram. Graças a Deus, Pai. Meus amigos, terminamos esse bate-papo. Esperamos que não tenha sido enfadonho. Esperamos que ninguém tenha dormido, porque quando estava no presencial, a gente dá uma cutucada, mas aqui pela internet a gente não pode. E agradecemos aos bons espíritos que mantiveram, graças a Deus, creio eu, o equilíbrio da rede para que pudéssemos nos comunicar tanto com o pessoal da CASB quanto o pessoal da CEF. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Quem tiver qualquer dúvida ou pergunta pode mandar que responderemos, tá bom? Fiquem todos com Deus.
Beijos, abraços e até a próxima.